Meu filho roubou 450 mil euros da minha esposa morta. Quando eu confrontei ele, sabe o que ele disse? Pai, você não entende nada de dinheiro. 3 dias depois do funeral da mãe dele. 3 dias. Eu sou Ricardo Mendes, tenho 65 anos, e o que você vai ouvir agora é sobre o dia que eu decidi ensinar meu próprio filho uma lição que ele nunca vai esquecer. Mas aqui está o que Miguel não sabia. O velho pai dele, o homem humilde que ele achava que era um idiota, tinha seus próprios segredos. Segredos que valiam muito mais do que aqueles 450 mil euros. E quando eu finalmente revelei a verdade, meu filho percebeu que subestimar pessoas quietas é o erro mais caro que alguém pode cometer. Imagina a cena. Você acaba de enterrar sua esposa. A mulher que você amou por 34 anos. Você está destruído. Mal consegue respirar de tanta dor. E aí você descobre que seu próprio filho, a criança que você criou, usou o funeral como oportunidade para roubar tudo que ela tinha. Não foi um erro. Não foi um mal-entendido. Foi roubo. Frio. Calculado. Planejado. E quando eu olhei nos olhos dele e perguntei porquê, sabe o que Miguel disse? Aquele dinheiro estava parado, pai. Eu só investi melhor. Investi. Como se a vida inteira de sacrifício da mãe dele fosse apenas um investimento ruim esperando para ser corrigido por um filho que achava que sabia mais. Helena passou 30 anos juntando aquele dinheiro. 30 anos como professora primária. Acordando às 6 da manhã. Corrigindo provas até meia-noite. Economizando cada maldito centavo. Ela nunca teve férias de luxo. Nunca comprou roupas caras. Dirigiu o mesmo Fiat Punto durante 15 anos. Tudo porque ela queria segurança. Queria saber que quando ficasse velha, não seria um peso para ninguém. E Miguel pegou isso tudo e comprou um apartamento em Lisboa. No nome da namorada dele. Você consegue imaginar? Então, se você já passou pela dor de ser traído por alguém da sua própria família, você vai entender cada palavra desta história. Porque o que aconteceu depois não foi só sobre dinheiro. Foi sobre respeito. Foi sobre dignidade. Foi sobre um pai velho e quieto lembrando seu filho que silêncio não significa fraqueza. Deixa eu te contar desde o começo. Helena morreu no dia 15 de agosto. Aneurisma cerebral. Sem aviso. Sem tempo para despedidas. Estávamos tomando café da manhã na nossa pequena casa em Coimbra quando ela caiu. Só caiu. Um segundo estava rindo de algo que eu disse. No próximo estava no chão, olhos abertos, mas já não estava mais lá. Eu liguei para a emergência. Gritei o endereço no telefone. Fiz massagem cardíaca como vi na televisão. Mas nada funcionou. 62 anos de vida. Acabou assim. Num piscar de olhos. O médico no hospital disse que foi instantâneo. Que ela não sofreu. Como se isso fizesse alguma diferença. Como se dor rápida doesse menos. Miguel chegou ao hospital 2 horas depois. Ele mora em Lisboa, então demorou. Mas quando entrou naquela sala fria onde o corpo da mãe dele estava coberto com um lençol branco, sabe qual foi a primeira coisa que ele disse? Não foi, eu sinto muito. Não foi, eu te amo, mãe. Foi, pai, você já ligou para o advogado. O advogado. Enquanto o corpo da mulher que o colocou no mundo ainda estava quente. Miguel, sua mãe acabou de morrer. Eu sei, pai. Mas temos que pensar nas coisas práticas. Testamento. Contas bancárias. Propriedades. Propriedades. Helena e eu tínhamos uma casa pequena. 2 quartos. Quitada. Comprada em 1992 com muito suor. Não era um palácio. Mas era nossa. Depois conversamos sobre isso, eu disse. Não, pai. Precisamos conversar agora. Essas coisas têm prazos. Daniela estava com ele. A namorada. 27 anos. Toda produzida mesmo para o hospital. Salto alto. Maquiagem perfeita. Ela ficou no corredor mexendo no telefone enquanto Miguel me pressionava sobre papelada. O funeral foi 3 dias depois. Igreja pequena. Poucas pessoas. Helena era reservada. Não gostava de alarde. Os colegas professores vieram. Alguns vizinhos. Miguel fez o discurso.
Falou sobre como a mãe era especial. Como ela o ensinou a ser forte. Como ela sempre apoiou os sonhos dele. Mentiras bonitas. Porque a verdade era que Helena estava preocupada com Miguel nos últimos meses. Ele mudou, Ricardo, ela disse certa noite. Está mais frio. Mais interessado em dinheiro do que em família. Eu defendi nosso filho. É só pressão do trabalho. Vai passar. Mas Helena sabia. Mães sempre sabem. Depois do funeral, enquanto as pessoas comiam os salgadinhos que a vizinha preparou, Miguel me levou para o jardim. Pai, sobre as finanças da mãe. O que tem? Você vai precisar de ajuda para organizar. Impostos, transferências, heranças. É complicado. Eu consigo. Ele riu. Não foi uma risada de alegria. Foi uma risada de desprezo. Pai, com todo respeito, você não entende nada dessas coisas. Você trabalhou a vida inteira como marceneiro. Mamãe que cuidava do dinheiro. Verdade. Helena cuidava das nossas contas. Mas isso não significava que eu era idiota. Deixa eu te ajudar, Miguel continuou. É meu dever como filho. Dever. Essa palavra soou estranha vindo dele. Vou pensar, eu disse. Não demore muito. Tem prazos legais. Na semana seguinte, comecei a organizar os papéis de Helena. Ela guardava tudo em uma gaveta antiga no nosso quarto. Extratos bancários. Recibos. Certificados. Tudo perfeitamente organizado por data. Foi quando eu encontrei o caderno dela. Um caderno azul onde ela anotava todas as finanças. E lá estava. Na última página. Uma anotação de 2 meses atrás. Miguel me ajudou a configurar o banco online. Disse que assim posso acompanhar meus investimentos melhor. Ele é tão atencioso. Meu estômago gelou. Fui até o computador. Helena tinha deixado a senha anotada. Ela sempre fazia isso. Se algo me acontecer, você precisa ter acesso, ela dizia. Entrei na conta. E vi. A conta poupança estava zerada. 450 mil euros. Todo o dinheiro que Helena juntou durante 30 anos. Sumiu. Transferido 3 dias antes da morte dela. Para uma conta que eu não reconhecia. Minhas mãos tremeram. Liguei para o banco imediatamente. Senhor Mendes, a gerente disse. Essa transferência foi autorizada digitalmente. Minha esposa não autorizou nada. Ela mal sabia usar computador. Senhor, a transação foi legal. Se é suspeita de fraude, precisa registrar queixa na polícia. Desliguei. Fiquei sentado ali. Olhando para aquela tela. Aquele zero. E então a verdade me atingiu como um soco. Miguel. Meu filho tinha roubado da própria mãe. Fui até o apartamento dele em Lisboa no dia seguinte. 5 horas de viagem. Não avisei. Só apareci. Toquei a campainha. Daniela abriu. Ficou surpresa de me ver. Seu Ricardo. O que faz aqui? Preciso falar com Miguel. Ele está no chuveiro. Quer entrar? Prefiro esperar aqui. 5 minutos depois, Miguel apareceu. Cabelo molhado. Cheiro de perfume caro. Pai. Aconteceu algo. Os 450 mil euros da sua mãe. Onde estão? O rosto dele não mudou. Nem um músculo se moveu. E foi aí que eu soube. Ele estava esperando essa conversa. Ele disse calmamente. Isso. Isso? Você roubou o dinheiro da sua mãe morta e tudo que você disse é isso. Eu não roubei nada. Sua voz estava fria. Controlada. A mamãe me deu autorização para investir aquele dinheiro. Autorização. Sua mãe mal sabia ligar um computador. Ela confiava em mim. E eu fiz um bom investimento. Comprei um apartamento aqui em Lisboa. Já valorizou 15%. Com o nome de quem? Silêncio. Perguntei com o nome de quem está o apartamento, Miguel. Ele olhou para trás, para onde Daniela estava obviamente escutando. Da Daniela. O mundo parou. Você roubou o dinheiro da sua mãe para comprar um apartamento no nome da sua namorada.
Não roubei. Investi. É diferente. Investi, repeti. Sua mãe passou 30 anos economizando cada centavo. E você chama isso de investimento? Pai, você não entende. Aquele dinheiro estava parado numa poupança rendendo migalhas. Eu transformei em patrimônio real. Patrimônio no nome de outra pessoa. Daniela é minha parceira. Estamos construindo um futuro juntos. E eu? Sua mãe deixou esse dinheiro para nossa velhice. Para emergências. Para segurança. Miguel suspirou. Como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Pai, você tem a casa. Tem sua aposentadoria. Você não precisa desse dinheiro. Não é sobre precisar. É sobre ser meu direito. Era da sua mãe. E agora ela se foi. Alguém tinha que tomar decisões inteligentes. Eu olhei para meu filho. Esse homem de 32 anos que eu criei. Que eu ensinei a andar de bicicleta. Que eu consolei quando ele caiu. Que eu abracei quando ele se formou na faculdade. E percebi que eu não o reconhecia mais. Espero que você morra na miséria, eu disse baixinho. Miguel piscou. Surpreso. Eu nunca tinha falado assim na vida. O quê? Você me ouviu. Espero que você e sua namorada percam tudo. E quando isso acontecer, quando você estiver desesperado e sozinho, vai lembrar deste dia. Vai lembrar que traiu a única pessoa que sempre te amou incondicionalmente. Pai, você está sendo dramático. E você está sendo um ladrão. Virei as costas para ir embora. Pai, espera. Parei. Mas não me virei. Você não vai fazer nada estúpido, vai. Estúpido. Como se buscar justiça fosse estupidez. Tchau, Miguel. E saí. Na viagem de volta para Coimbra, eu chorei. Chorei por Helena. Chorei por Miguel. Chorei pelo filho que eu pensei que tinha criado e pelo estranho que ele se tornou. Mas então, enquanto as lágrimas secavam, algo mudou dentro de mim. A tristeza virou raiva. E a raiva virou determinação. Miguel achava que eu era um velho idiota. Um marceneiro simples que não entendia o mundo moderno. Ele olhou para minha vida humilde e assumiu fraqueza. Viu meu silêncio e confundiu com ignorância. Mas aqui está o que Miguel não sabia. E o que ele estava prestes a descobrir da forma mais dolorosa possível. Aqueles 450 mil euros que ele roubou. Eram apenas uma fração do que Helena e eu realmente tínhamos. Porque enquanto ela economizava abertamente, eu investia silenciosamente. Durante 40 anos. Em lugares que Miguel nunca imaginou procurar. E agora eu ia usar cada centavo desse dinheiro escondido para ensinar meu filho a lição mais importante de sua vida. Respeito não é herdado. É conquistado. E consequências não são negociáveis. Cheguei em casa às 11 da noite. A casa estava escura. Vazia. Pela primeira vez em 34 anos, Helena não estava lá para me receber. Acendi a luz da cozinha e fiz café. Não porque eu queria. Mas porque precisava de algo para fazer com as mãos. Algo para impedir que elas tremessem de raiva. Miguel tinha roubado da própria mãe. E o pior? Ele não sentia nem um pingo de remorso. Nenhuma vergonha. Nenhuma culpa. Só aquela frieza calculada de alguém que achava que tinha feito um bom negócio. Mas enquanto eu bebia meu café amargo naquela cozinha silenciosa, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que Helena teria adorado. Porque ela sempre dizia, Ricardo, você é quieto demais. Um dia alguém vai confundir sua bondade com fraqueza. Esse dia tinha chegado. E Miguel estava prestes a aprender a diferença. Fui até o sótão. Não subia lá há meses. Desde a morte de Helena, eu evitava lugares que me lembravam dela. Mas agora eu precisava encontrar algo específico. Uma caixa de metal verde que eu guardava no fundo, atrás das malas velhas e das decorações de Natal que nunca mais usaríamos. A caixa estava exatamente onde eu deixei. Trancada. A chave estava pendurada no meu chaveiro há 20 anos. Uma chave pequena que Miguel provavelmente viu 1000 vezes mas nunca perguntou o que abria. Porque para que perguntar? Eu era só o velho marceneiro. O homem simples que trabalhava com as mãos. O que eu poderia ter de interessante trancado numa caixa?
Abri a tampa. E lá estava. Minha vida secreta. 40 anos de escolhas que ninguém sabia que eu tinha feito. O primeiro documento era um certificado de ações. Comprado em 1985. 10.000 euros investidos na Portugal Telecom quando a empresa ainda estava começando. Hoje. Aquelas ações valiam 120.000 euros. O segundo documento era um recibo de compra de terreno. Um pedaço de terra no Algarve que eu comprei em 1990 por 15.000 euros. Terra que hoje valia 300.000. O terceiro era um extrato de uma conta bancária suíça. Sim, Suíça. Aberta em 1993 quando trabalhei 6 meses na Alemanha como carpinteiro especializado. Saldo atual, 280.000 euros. No total, contando investimentos, propriedades e contas que ninguém sabia que existiam, eu tinha 1.200.000 euros. 1.200.000. O velho marceneiro idiota que Miguel pensava que dependia da caridade alheia tinha mais dinheiro do que meu filho poderia ganhar em 10 anos de investimentos. E sabe o mais engraçado? Helena sabia de tudo. Cada centavo. Cada investimento. Cada conta secreta. Nós decidimos juntos manter isso privado. Porque não precisávamos provar nada para ninguém. Não queríamos que Miguel crescesse mimado. Queríamos que ele aprendesse o valor do trabalho. Se ele souber que temos dinheiro, Helena disse uma vez, vai ficar acomodado. Vai esperar a herança em vez de construir o próprio caminho. Então vivemos simples. Modestamente. E guardamos nossos segredos. Mas agora Helena estava morta. E Miguel tinha mostrado exatamente o tipo de homem que ele era. O tipo que rouba da própria mãe antes do corpo esfriar. Fechei a caixa. Desci do sótão. E pela primeira vez desde o funeral, eu sorri. Miguel achava que tinha ganho 450.000 euros. Um apartamento em Lisboa. Um futuro brilhante com Daniela. Mas o jogo mal tinha começado. E meu filho estava prestes a descobrir que o adversário que ele escolheu era muito mais perigoso do que ele imaginava. No dia seguinte, fui ao escritório do advogado. Dr. Paulo Ferreira. Um homem de 60 anos que conhecia nossa família há décadas. Ele ficou chocado quando contei o que Miguel tinha feito. Ricardo, isso é terrível. Você quer processar seu próprio filho. Quer justiça. Justiça na família é complicado. Vocês vão destruir o relacionamento. O relacionamento já foi destruído. Miguel fez isso no segundo que roubou da mãe dele. Dr. Paulo suspirou. Tirou os óculos e limpou as lentes lentamente. Você tem provas. Coloquei os extratos bancários na mesa. Aqui. Transferência feita 3 dias antes da morte de Helena. 450.000 euros. E aqui, coloquei outro papel, a caderneta dela dizendo que Miguel ajudou a configurar o banco online. Isso não prova que ele transferiu sem autorização. Helena mal sabia usar e-mail. Você acha que ela autorizou uma transferência de $500 mil euros sozinha? Achar não é provar em tribunal. Eu esperava essa resposta. Por isso tinha trazido mais uma coisa. Um pendrive. O que é isso? Dr. Paulo perguntou. Gravações. Gravações. Helena tinha medo de esquecer coisas. Depois que a irmã dela desenvolveu Alzheimer, ela começou a gravar mensagens de voz para si mesma. Lembretes. Listas. Pensamentos. Coloquei o pendrive no computador dele. E apertei play. A voz de Helena encheu o escritório. Aquela voz que eu nunca mais ouviria ao vivo. Aquela voz que me fazia chorar toda noite. Dia 12 de junho. Miguel veio hoje. Disse que precisa da minha senha do banco para configurar segurança extra. Eu não entendo muito bem, mas confio no meu filho. Ele sabe dessas coisas de tecnologia melhor do que eu. Pausa. Dia 20 de junho. Miguel perguntou de novo sobre as minhas economias. Disse que conhece um investimento incrível, em Lisboa. Eu disse que prefiro deixar o dinheiro onde está. Ele ficou irritado. Disse que estou sendo teimosa e desatualizada. Outra pausa. Dia 5 de julho. Estou preocupada. Miguel tem pedido acesso às minhas finanças várias vezes. Ricardo não sabe disso. Não quero preocupá-lo. Mas algo não parece certo. Dr. Paulo estava pálido.
A última gravação era de 10 de agosto. 5 dias antes da morte dela. Hoje Miguel disse que precisa urgentemente de dinheiro. Que tem uma oportunidade que não pode perder. Que se eu não ajudar, vou arruinar o futuro dele. Eu não sei o que fazer. Ele é meu filho. Mas tenho medo. O arquivo terminou. Silêncio. Meu Deus, Dr. Paulo sussurrou. Então, perguntei. É suficiente? Ricardo, isso é muito mais sério do que simples roubo. Com essas gravações, podemos provar coação. Manipulação de idoso vulnerável. Fraude digital. O que acontece se processarmos? Miguel pode ir preso. No mínimo 3 anos. Máximo 10. Prisão. Meu filho na prisão. Parte de mim sentia dor com essa possibilidade. Mas outra parte, a parte que ouviu Helena dizer tenho medo do próprio filho, essa parte queria justiça. Faça o processo, eu disse. Tem certeza? Absoluta. Dr. Paulo começou a preparar os papéis. Isso vai levar tempo. Investigações, perícia digital, audiências. Pode demorar meses. Eu tenho tempo. E tem outra coisa. O apartamento que Miguel comprou no nome da Daniela. Se provarmos que foi com dinheiro roubado, o tribunal pode confiscar. Bom. Ricardo, você entende que Miguel vai te odiar por isso. Olhei para o advogado. Dr. Paulo, meu filho roubou da própria mãe. Ele já me perdeu. O ódio dele não faz diferença. Voltei para casa com uma cópia dos documentos. Processo criminal número 2847-2024. Estado de Portugal versus Miguel Henrique Mendes. Acusação, fraude, apropriação indébita e coação de idoso vulnerável. Sentei na varanda. O sol estava se pondo. Helena adorava esse horário do dia. Sentávamos juntos aqui toda a tarde, tomando chá, conversando sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Você acha que estou fazendo certo? Perguntei ao vazio. Obviamente não houve resposta. Mas eu podia imaginar o que Helena diria. Ricardo, justiça não é sobre vingança. É sobre consequências. Miguel precisa aprender. 3 dias depois, Miguel recebeu a notificação. Ele ligou às 7 da manhã. Eu estava tomando café quando o telefone tocou. O que diabos é isso? Ele gritou antes mesmo de eu dizer alô. Bom dia, Miguel. Não me venha com o bom dia. Você está me processando. Estou buscando justiça pela sua mãe. Justiça? Você está tentando me colocar na cadeia. Você roubou dela. Eu não roubei. Ela me deu permissão. É engraçado. Porque as gravações que ela deixou contam uma história diferente. Silêncio do outro lado. Gravações, a voz dele estava diferente agora. Menor. Assustada. Sua mãe tinha medo de você, Miguel. Ela gravou mensagens dizendo isso. Dizendo que você pressionou ela. Manipulou ela. Ameaçou ela. Isso não é verdade. A voz dela não mente. Ouvi respiração pesada. Depois Daniela ao fundo perguntando o que estava acontecendo. Pai, podemos conversar sobre isso. Civilizadamente. O tempo para conversas civilizadas era antes de você roubar. Agora é tempo de tribunal. Eu vou devolver o dinheiro. Devolução não apaga crime. Por favor. Pai, eu sinto muito. Foi um erro. Um erro terrível. Mas não precisa chegar nesse ponto. Um erro. Ele chamou de erro. Como se tivesse esquecido a carteira em casa. Como se tivesse estacionado no lugar errado. Miguel, você sabe o que dói mais. O quê? Não é o dinheiro. É o fato de que sua mãe passou os últimos meses de vida com medo do próprio filho. Ela gravou essas mensagens porque estava preocupada. Confusa. Assustada. E mesmo assim, confiou em você até o fim. Eu não sabia que ela se sentia assim. Porque você não perguntou. Você só pensou no dinheiro. Pai, por favor. Não faça isso. Sou seu filho. Um filho que rouba não é filho. É estranho com DNA compartilhado. Desliguei. O telefone tocou mais 12 vezes naquela manhã.
Eu não atendi nenhuma. Depois vieram as mensagens. Dezenas delas. Miguel implorando. Daniela dizendo que era tudo um mal-entendido. Até a mãe de Daniela mandou mensagem dizendo que eu estava destruindo jovens inocentes. Jovens inocentes. Que roubam de mortos. À tarde, Miguel apareceu na minha porta. Sem avisar. Igual eu tinha feito na casa dele. Só que dessa vez ele não estava calmo. Estava desesperado. Pai, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Por favor. 5 minutos. Abri a porta. Não porque eu queria. Mas porque eu queria ver ele se rebaixar. Queria ver o homem que me chamou de ignorante implorar pelo perdão do velho idiota. Sentamos na sala. O mesmo sofá onde ele assistia desenhos animados quando criança. Onde Helena lia histórias para ele toda noite. Onde fomos família uma vez. Eu vou devolver tudo, ele disse imediatamente. Cada centavo. Vou vender o apartamento. Transferir o dinheiro de volta. E isso muda o que você fez? Não. Mas mostra que eu reconheço o erro. Erro, repeti. Você continua chamando de erro. Erro é somar errado. Erro é virar na rua errada. O que você fez foi crime. Premeditado. Calculado. Eu sei. Você está certo. Eu fui terrível. Mas pai, se você continuar com esse processo, minha vida acaba. Minha carreira acaba. Tudo acaba. E ali estava. A verdadeira preocupação. Não o que ele fez comigo ou com Helena. Mas o que as consequências fariam com ele. Talvez sua vida precise acabar para uma nova começar. Uma vida onde você entende que ações têm consequências. Então é isso. Vingança. Justiça. Qual a diferença? Olhei para meu filho. Realmente olhei. Tentei encontrar nele o menino que eu criei. O garoto que chorou quando o cachorro morreu. Que me abraçou quando eu ensinei ele a andar de bicicleta. Que disse, eu te amo, pai, toda noite antes de dormir. Mas esse garoto tinha morrido. Em algum lugar ao longo do caminho, ele tinha sido substituído por esse estranho. Esse homem frio que media relacionamentos em euros. A diferença, eu disse devagar, é que vingança é sobre fazer você sofrer. Justiça é sobre fazer você aprender. Eu já aprendi. Não. Você só está assustado de ser pego. Aprender vem depois. Quando você perde tudo e percebe porquê. Miguel se levantou. Então não há nada que eu possa fazer. Havia. Antes. Se você tivesse vindo até mim honestamente. Se tivesse pedido desculpas de verdade. Se tivesse mostrado remorso genuíno, não só medo das consequências. Talvez eu tivesse considerado. Estou pedindo desculpas agora. Não. Você está pedindo uma saída. É diferente. Ele caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Você vai se arrepender disso, ele disse baixinho. Ameaças agora? Isso vai ajudar seu caso. Não é ameaça. É fato. Um dia você vai estar velho demais para cuidar de si mesmo. E quando precisar de mim, vou lembrar deste dia. Miguel, eu já estou velho. E já não preciso de você. Essa é a parte que você não entende. Eu nunca precisei. Ele saiu batendo a porta. E eu? Eu voltei para minha xícara de café. Fria agora. Como tudo mais nesta casa. Mas pela primeira vez em semanas, eu me sentia em paz. Porque estava fazendo a coisa certa. A coisa difícil. A coisa que Helena teria orgulho. Silêncio não é fraqueza. É estratégia. E meu filho estava prestes a aprender isso da forma mais dolorosa possível. Uma semana depois, começaram os rumores. Pequenas cidades são assim. Um segredo vaza e em 48 horas todo mundo sabe. Coimbra não era exceção. Eu estava no mercado comprando verduras quando a Dona Maria, que vende tomates há 30 anos, me puxou de lado. Ricardo, é verdade que seu filho roubou dinheiro da Helena? Não neguei. Não confirmei. Só olhei para ela. As pessoas estão comentando, ela continuou baixinho. Dizem que você está processando ele.
Que tem provas. Gravações. As pessoas falam muito, respondi. Mas é verdade. Peguei meus tomates. Paguei. E antes de sair, me virei para ela. Dona Maria, a senhora conheceu Helena por quantos anos? 25. Desde que abri a barraca. E a senhora acha que Helena mentiria sobre ter medo? Ela ficou em silêncio. Pois é, eu disse. As pessoas podem tirar suas próprias conclusões. A notícia se espalhou mais rápido do que eu imaginava. No dia seguinte, 3 vizinhos apareceram na minha porta. No outro, 5. Todos querendo saber se era verdade. Se Miguel realmente tinha feito aquilo. E sabe o que foi interessante? Ninguém duvidou de mim. Todo mundo que conhecia Helena, que a viu economizar cada centavo durante décadas, que testemunhou sua bondade e simplicidade, acreditou na minha versão imediatamente. Miguel, por outro lado, estava começando a sentir o peso do julgamento público. Ele ligou na quinta-feira. Voz tensa. Cansada. As pessoas estão me olhando diferente. Deveriam. Você espalhou isso pela cidade inteira. Eu não espalhei nada. A verdade se espalha sozinha. Perdi 2 clientes essa semana. 2. Porque ouviram rumores sobre o meu caráter. Talvez eles tenham bom senso. Isso está destruindo minha reputação. Sua reputação, quase ri. Miguel, você roubou da sua mãe morta. Você não tinha reputação para começar. Ele desligou na minha cara. Mas os problemas dele estavam apenas começando. Porque na sexta-feira, algo aconteceu que eu não esperava. Algo que mudou todo o jogo. Daniela apareceu na minha porta. Sozinha. Senhor Ricardo, posso entrar? Fiquei surpreso. Daniela nunca tinha vindo à minha casa sem Miguel. Nunca tinha me procurado sozinha. Mas algo no rosto dela era diferente. Os olhos vermelhos. O cabelo menos perfeito que o usual. As roupas simples, não as marcas caras de sempre. Entre. Sentamos na cozinha. Fiz chá. Ela segurou a xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor. Eu não sabia, ela disse de repente. Não sabia o quê? Sobre o dinheiro. Sobre como Miguel conseguiu. Ele me disse que era herança legítima. Que a senhora Helena tinha deixado para ele. Estudei o rosto dela. Procurando sinais de mentira. Mas tudo que vi foi confusão genuína. E medo. E agora, perguntei. Agora eu descobri a verdade. Sobre as gravações. Sobre como ele pressionou a própria mãe. Lágrimas começaram a cair. Senhor Ricardo, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não roubo. Minha família não rouba. Mas aceitou um apartamento comprado com dinheiro roubado. Porque eu não sabia de onde vinha. Miguel disse que era investimento dele. Que ele tinha economizado. Eu confiei. Como Helena confiou nele. Ela encolheu como se eu tivesse batido nela. Eu sei. Eu sei como isso parece. Mas juro, se eu soubesse, nunca teria aceitado. Nunca. E o que você quer agora? Daniela respirou fundo. Quero fazer a coisa certa. O apartamento está no meu nome, mas não é meu. É seu. Da senhora Helena. Eu vou transferir de volta. Isso me surpreendeu. Miguel sabe que você está aqui. Não. E vai ficar furioso quando descobrir. Mas não me importo mais. Eu não consigo dormir, Sr. Ricardo. Toda noite penso na senhora Helena. Em como ela deve ter se sentido. Pressionada pelo próprio filho. Assustada. Porque você está fazendo isso. Porque minha mãe me criou melhor. E porque se eu continuar com Miguel depois de saber o que ele fez, me torno cúmplice. E eu não quero ser esse tipo de pessoa. Pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com esperança. Não por Miguel. Mas pela humanidade em geral. Porque aqui estava uma garota de 27 anos escolhendo fazer a coisa certa mesmo que isso custasse caro. Daniela, você entende que se fizer isso, provavelmente vai perder Miguel. Senhor Ricardo, depois de descobrir do que ele é capaz, não tenho certeza se quero mantê-lo. Nós fomos ao cartório naquela tarde. Daniela assinou os papéis transferindo o apartamento de volta para meu nome.
280 mil euros em propriedade. De volta para onde deveria estar. O que você vai fazer agora? Perguntei enquanto saíamos. Vou voltar para a casa dos meus pais. Repensar minha vida. E talvez encontrar alguém que não meça amor em euros. Eu a assisti ir embora. E pensei sobre como as consequências têm ondas. Como a escolha errada de Miguel estava agora afetando não só ele, mas todos ao seu redor. Miguel descobriu naquela noite. Ligou às 10h30. Gritando. Você convenceu Daniela a me trair. Eu não convenci ninguém. Ela veio por vontade própria. Mentira. Você manipulou ela. Manipulação é sua especialidade, não minha. Ela era minha namorada. Era. Passado. Talvez ela percebeu que namora um ladrão não é bom para a reputação. Você destruiu minha vida. Não, Miguel. Você destruiu sua própria vida. Eu só estou cobrando a conta. Ele desligou. E pela primeira vez, eu me perguntei se tinha ido longe demais. Se estava sendo justo ou cruel. Mas então lembrei das gravações de Helena. Da voz dela dizendo, tenho medo. E a dúvida desapareceu. Justiça não é confortável. Mas é necessária. No sábado, fui ao cemitério. Primeira vez desde o enterro. Não porque eu não quisesse ir antes. Mas porque não estava pronto para encarar a realidade da pedra fria com o nome dela. Helena, falei para o túmulo. Espero que você aprove o que estou fazendo. Espero que não ache que sou cruel demais. Mas nosso filho se perdeu. E não sei se ele vai se encontrar de novo. O vento soprou. Folhas secas dançaram ao redor do túmulo. E eu imaginei Helena dizendo, Ricardo, você está fazendo certo. Continue. Na segunda-feira, Dr. Paulo ligou. Ricardo, temos uma audiência preliminar marcada. Dia 23 de setembro. Tão rápido. O juiz viu as gravações. Considerou caso urgente. E tem mais. O quê? Miguel contratou um advogado famoso de Lisboa. Dr. Armando Silva. Especialista em defesa criminal. Muito caro. Com que dinheiro? Boa pergunta. Talvez tenha mais escondido do que imaginamos. Ou talvez a família de Daniela tivesse bancado antes dela descobrir a verdade. Ou talvez Miguel tivesse outros esquemas que eu nem sabia. O que isso significa para o caso? Significa que vai ser uma batalha. Doutora Silva é bom. Muito bom. Vai tentar desacreditar as gravações. Vai argumentar que Helena estava senil. Que você está buscando vingança, não justiça. Mas temos provas. Provas são interpretadas, Ricardo. E Doutora Silva é mestra em reinterpretar a realidade. Desliguei preocupado. Pela primeira vez, considerei a possibilidade de perder. De Miguel sair impune. De Helena nunca ter justiça. Mas então meu telefone tocou de novo. Número desconhecido. Alô? Senhor Mendes. Meu nome é Carla Rodrigues. Sou jornalista do Jornal de Coimbra. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre seu caso contra Miguel Mendes. Meu coração parou. Como você soube? Processos judiciais são públicos, senhor. E quando um filho é acusado de roubar a mãe morta, isso vira notícia. Eu não tenho comentários. Mas o senhor não quer que a história da senhora Helena seja contada? Muitos idosos sofrem abuso financeiro de familiares. Seu caso pode ajudar outros a terem coragem de denunciar. Ela tinha um ponto. Quantos outros filhos estavam fazendo o mesmo que Miguel? Quantas outras Helenas estavam com medo dos próprios filhos mas não falavam por vergonha? O que você quer saber? Perguntei. A entrevista saiu no jornal na quarta-feira. Primeira página. Pai processa filho por roubo de herança. Minha esposa tinha medo dele. A história estava toda lá. As gravações. A transferência. O apartamento. Daniela devolvendo tudo. Miguel contratando advogado caro. Meu telefone não parou de tocar. Vizinhos. Amigos. Pessoas que eu não via há anos. Todos oferecendo apoio. Todos dizendo que eu estava fazendo a coisa certa. Mas teve uma ligação que me marcou. De uma senhora que eu não conhecia. Senhor Ricardo, meu nome é Teresa.
Li sua história no jornal. E eu queria agradecer. Agradecer. Meu filho fez a mesma coisa com meu falecido marido. Roubou nossa economia de vida. Mas eu tive vergonha de denunciar. Vergonha de admitir que meu próprio filho era ladrão. Então deixei passar. Minha garganta apertou. Mas depois de ler sua história, ela continuou, percebi que silêncio não protege ninguém. Só protege os abusadores. Então hoje fui à polícia. Registrei queixa. Por causa do senhor. Quando desliguei, chorei. Não de tristeza. Mas de propósito. Porque Helena não morreu em vão. Porque a dor dela estava agora ajudando outras pessoas. Outras vítimas que finalmente tiveram coragem de falar. Miguel me mandou mensagem naquela noite. Você me transformou em vilão público. Está feliz agora? Respondi apenas, eu não transformei você em nada. Você sempre foi isso. Agora só está visível. As pessoas sempre perguntam, vale a pena brigar com família? Vale a pena processar seu próprio sangue? E minha resposta é simples. Família não é sangue. É respeito. É amor. É confiança. Miguel e eu compartilhamos DNA. Mas ele parou de ser família no momento que colocou dinheiro acima da mãe dele. E se você está ouvindo esta história e está passando por algo parecido, se alguém da sua família te roubou, te manipulou, te fez ter medo, eu quero que você saiba uma coisa. Você não está sozinho. E denunciar não é traição. É justiça. A audiência estava chegando. A batalha estava apenas começando. E Miguel estava prestes a descobrir que o velho pai silencioso tinha muito mais poder do que ele jamais imaginou. Porque respeito não é opcional. E consequências não têm prazo de validade. Faltavam 10 dias para a audiência quando descobri algo que mudou tudo. Novamente. Eu estava organizando os documentos de Helena para o julgamento quando encontrei uma carta. Escondida dentro de um livro velho de receitas. Uma carta que ela tinha escrito mas nunca enviado. Endereçada para mim. Meu querido Ricardo. Se você está lendo isto, significa que eu já parti. E significa que você provavelmente descobriu o que Miguel fez. Eu sei, meu amor. Eu sempre soube que ele estava mudando. Ficando mais frio. Mais obcecado por dinheiro. Nos últimos meses, senti que estava perdendo meu filho. Mas aqui está o que eu preciso que você saiba. Não tenha pena de mim. Não carregue culpa. Você foi o melhor marido que uma mulher poderia pedir. E se Miguel se perdeu, não foi por falta de amor ou bons exemplos. Algumas pessoas simplesmente escolhem o caminho errado. E quando isso acontece, tudo que podemos fazer é deixá-las enfrentar as consequências. Não para punir, mas para ensinar. Se você decidir buscar justiça, eu apoio. Se decidir perdoar, eu também apoio. Porque confio em você, Ricardo. Sempre confiei. E sei que qualquer decisão que tomar será certa. Mas por favor, não deixe a raiva consumir você. Não se transforme em alguém amargo. Viva! AME. Continuo sendo o homem gentil que eu me apaixonei há 34 anos. Com todo o meu amor eterno, Helena. Chorei lendo aquela carta. Chorei porque mesmo sabendo que ia morrer, mesmo carregando medo do próprio filho, Helena estava preocupada comigo. Com minha felicidade. Com meu futuro. E foi naquele momento que percebi algo importante. Este processo não era só sobre punir Miguel. Era sobre honrar Helena. Sobre mostrar que a vida dela importava. Que o medo dela era válido. Que a dor dela merecia ser reconhecida. Guardei a carta no bolso da camisa. Perto do coração. E prometi a ela que faria isso do jeito certo. Com justiça, não com vingança. Na semana seguinte, Dr. Paulo me ligou com novidades. Ricardo, o advogado de Miguel entrou com uma moção. Que tipo de moção? Ele está alegando que as gravações foram obtidas ilegalmente. Que Helena não sabia que estava sendo gravada. E portanto não podem ser usadas como evidência. Meu estômago gelou. Mas ela mesma se gravou. Por vontade própria. Sim, mas Doutora Silva está argumentando que como você acessou as gravações após a morte dela, sem testamento específico permitindo isso, tecnicamente é invasão de privacidade. Isso é ridículo. É criativo.
E pode funcionar. Se o juiz aceitar a moção, perdemos nossa principal evidência. E o que fazemos? Temos outras provas. Os extratos bancários. O depoimento de Daniela. A perícia digital mostrando que as transferências foram feitas do computador de Miguel. Mas as gravações eram nossa arma mais forte. Desliguei frustrado. Miguel estava lutando sujo. Usando tecnicidades legais para escapar da verdade. E o pior? Talvez funcionasse. Mas então lembrei de algo. Algo que Helena tinha mencionado casualmente meses atrás. Liguei de volta para Dr. Paulo. As gravações estavam no celular dela. Sim, porquê? Helena tinha backup automático na nuvem. Ela configurou isso quando teve medo de perder as fotos de família. O que significa que as gravações foram automaticamente enviadas para servidores externos. Com data e hora certificadas. Ouvi Dr. Paulo digitando freneticamente. Ricardo, você é um gênio. Se tivermos certificação digital das gravações, provamos que elas são autênticas e anteriores à morte dela. A moção de Miguel cai por terra. E tem mais. Helena compartilhou o acesso dessa conta comigo. Por escrito. Em cartório. Quando ela teve medo de esquecer senhas por causa da idade. Você tem esse documento. No cofre do banco. Vá buscá-lo. Agora. Fui ao banco naquela tarde. O gerente me levou até a sala de cofres. Abri a caixa que Helena e eu alugamos 20 anos atrás. Lá dentro, além de documentos importantes e algumas joias de família, estava o papel que eu precisava. Procuração digital, estava escrito no topo. Assinado por Helena em cartório 6 meses antes da morte dela. Me dando acesso completo às suas contas digitais, em caso de incapacidade ou falecimento. Doutora Silva não ia gostar disso. Mas a verdade raramente agrada quem prefere mentiras. A notícia da moção vazou para a imprensa. A jornalista Carla Rodrigues me ligou para comentários. Senhor Ricardo, o advogado do seu filho está dizendo que o senhor invadiu a privacidade de Helena. O que responde? Respondo que tenho autorização legal e notarizada para acessar as contas digitais da minha esposa. E que a única pessoa que invadiu algo foi Miguel. Ele invadiu a confiança dela. A segurança dela. A paz dela. O senhor acha que vai ganhar o caso? Não é sobre ganhar. É sobre verdade. E a verdade é que Helena tinha medo. A voz dela prova isso. E nenhum advogado caro pode apagar o que ela sentiu. A entrevista saiu no jornal no dia seguinte. E algo inesperado aconteceu. Pessoas começaram a se manifestar nas redes sociais. Hashtags surgiram. Cardinal Justiça por Helena. Cardinal Idosos merecem respeito. Cardinal Voz para os silenciados. O caso tinha-se tornado maior do que eu e Miguel. Tinha-se tornado um símbolo. Uma causa. E quanto mais atenção recebia, mais pressão caía sobre meu filho. 3 dias antes da audiência, Miguel apareceu na minha porta de novo. Mas dessa vez ele estava diferente. Magro. Pálido. Olheiras profundas. A arrogância tinha desaparecido. No lugar havia algo que parecia desespero real. Pai, podemos conversar. De verdade dessa vez. Parte de mim queria fechar a porta na cara dele. Mas a outra parte, a parte que ainda lembrava do menino que ele foi, convidou ele para entrar. Sentamos na mesma sala. Mesmos lugares. Mas tudo era diferente agora. Eu estraguei tudo, ele disse baixinho. Perdi Daniela. Perdi clientes. Perdi minha reputação. E vou perder minha liberdade. Você perdeu muito mais do que isso. Perdeu sua integridade. Eu sei. Ele olhou para as mãos. E a pior parte? É que eu nem sei quando me tornei essa pessoa. Quando parei de me importar com o que era certo e só me importei com o que era lucrativo. Quando você começou a medir pessoas pelo valor financeiro delas. Sim. Lágrimas começaram a cair. Primeira vez que eu via Miguel chorar desde que era criança. Pai, eu olhava para você e para a mãe e via apenas simplicidade. Eu achava que vocês não tinham ambição. Que se contentavam com tão pouco. E isso era errado. Não. Eu é que estava errado. Porque vocês tinham algo que eu nunca tive. Paz.
Satisfação. Amor verdadeiro. Enquanto eu tinha dinheiro e vazio, eu queria abraçá-lo. Queria dizer que estava tudo bem. Que podíamos consertar isso. Mas não podia. Porque algumas coisas você não conserta. Você só aprende a viver com as consequências. Miguel, você sabe que eu não posso retirar o processo. Eu sei. E sabe que provavelmente vai ser condenado. Eu sei. Então o que você quer? Ele me olhou com aqueles olhos vermelhos. Perdão. Não para escapar das consequências. Mas para poder dormir à noite sabendo que meu pai não me odeia. E ali estava. A diferença entre arrependimento real e medo de punição. Miguel não estava pedindo para eu salvá-lo. Estava pedindo para eu não odiá-lo. Eu não te odeio, disse devagar. Odeio o que você fez. Odeio que sua mãe passou os últimos meses de vida com medo de você. Mas você. Você ainda é meu filho. E parte de mim sempre vai te amar, mesmo quando não consigo te respeitar. Ele chorou mais forte. Eu não mereço seu amor. Amor não é sobre merecer. É sobre escolher. E eu escolho te amar. Mas também escolho justiça. Eu entendo. Ficamos ali sentados em silêncio por um longo tempo. Pai e filho. Unidos por sangue mas separados por escolhas. Eventualmente ele se levantou para ir embora. Na porta, virou-se. Pai, só mais uma coisa. Sim. Eu gravei um vídeo. Uma confissão completa. Explicando tudo que fiz. Como manipulei a mamãe. Como roubei o dinheiro. Como menti. Está com meu advogado. Se algo acontecer comigo, ele vai liberar. Porque você faria isso. Porque mesmo que perca no tribunal, quer que o mundo saiba a verdade. Que a mamãe estava certa em ter medo. E que você estava certa em buscar justiça. Ele saiu. E pela primeira vez, eu senti que talvez, apenas talvez, meu filho estivesse começando a entender. Consequências não são punição. São professores. E os melhores alunos são aqueles que finalmente param de resistir e começam a aprender. Naquela noite, sentei com a carta de Helena e a li de novo. Não deixe a raiva consumir você, ela escreveu. E eu percebi que não estava com raiva. Estava com tristeza. Mas também com esperança. Esperança de que Miguel pudesse se reconstruir após cair. Esperança de que esta tragédia pudesse ensinar não só ele, mas muitas outras pessoas sobre respeito e consequências. E se você está acompanhando esta história, se está torcendo para que justiça prevaleça, quero que saiba que o que vier a seguir vai surpreender você. Porque a audiência revelou coisas que ninguém esperava. Segredos que nem eu sabia. Verdades que mudaram tudo. A batalha estava prestes a começar. E ninguém, nem Miguel nem eu, estava preparado para o que o tribunal ia revelar. 23 de setembro. O dia da audiência. Acordei às 5 da manhã mesmo que a sessão fosse só às 10. Não consegui dormir. Fiquei virando na cama, pensando em tudo que poderia dar errado. Em todas as formas que Doutora Silva poderia torcer a verdade. Vesti meu único terno. O mesmo que usei no casamento. No funeral de Helena. Em todos os momentos importantes da minha vida. Estava velho. Um pouco apertado. Mas era honesto. Como eu. Dr. Paulo me buscou às 8h30. No carro, ele repassou tudo. Lembre-se. Seja direto. Não se emocione demais. Juízes respeitam fatos, não drama. Não posso prometer não me emocionar. Estou falando sobre minha esposa morta. Eu sei. Mas tente manter a compostura. Doutora Silva vai tentar te provocar. Vai tentar te fazer parecer vingativo. Não caia na armadilha. Chegamos ao tribunal às 9h20. Já havia pessoas esperando. Jornalistas. Curiosos. E para minha surpresa, um grupo de idosos segurando cartazes. Justiça por Helena. Idosos merecem respeito. A voz dos silenciados. Uma senhora se aproximou de mim. Devia ter uns 70 anos. Olhos gentis mas determinados. Senhor Ricardo. Somos da Associação de Proteção ao Idoso. Viemos apoiar.
Seu caso representa milhares de pessoas que sofrem abuso financeiro familiar. Fiquei sem palavras. Tinha começado isso buscando justiça para Helena. E agora tinha se tornado algo maior. O movimento. Entramos no tribunal. A sala era menor do que eu imaginava. Fria. Paredes cinzas. Bancos de madeira dura. Mas tinha algo de solene ali. De importante. Miguel já estava lá. Sentado ao lado do Dr. Silva. Um homem de 50 anos, cabelo grisalho perfeitamente penteado, terno que provavelmente custava mais que meu carro. Ele exalava confiança. Miguel, por outro lado, parecia pequeno ao lado dele, assustado. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele acenou levemente. Não respondi. Não por raiva. Mas porque não sabia o que dizer com um gesto. Todos de pé, o oficial anunciou. Juíza Márcia Oliveira presidindo. A juíza entrou. Uma mulher de uns 55 anos. Óculos finos. Expressão séria mas não cruel. Ela se sentou e estudou os papéis na frente dela por um longo minuto antes de falar. Caso número 2847-2024. Estado de Portugal versus Miguel Henrique Mendes. Acusações de fraude, apropriação indébita e coação de idoso vulnerável. Ela olhou para nós por cima dos óculos. Este é um caso incomum e doloroso. Um pai processando um filho. Vamos proceder com respeito de ambos os lados. Entendido? Sim, Excelência, todos respondemos. Dr. Paulo, pode começar com a abertura. Dr. Paulo se levantou. Respirou fundo. E começou. Excelência, este caso é sobre confiança traída da forma mais cruel possível. Helena Mendes era uma professora dedicada que passou 30 anos economizando cada centavo. 450 mil euros. Dinheiro que representava sua vida inteira de sacrifício e trabalho duro. Ele pausou. Deixou as palavras pesarem. Nos últimos meses de vida, Helena começou a ter medo. Medo do próprio filho. Miguel Mendes pressionou sua mãe repetidamente por acesso às finanças dela. E 3 dias antes da morte dela, enquanto Helena ainda estava viva mas vulnerável, ele transferiu todo o dinheiro para uma conta que ela nem sabia que existia. Doutora Silva começou a se levantar, mas a juíza levantou a mão. Vai ter sua vez, Dr. Silva. Dr. Paulo continuou. Temos gravações de voz onde Helena expressa medo e confusão sobre as ações de Miguel. Temos registros bancários provando a transferência não autorizada. E temos o depoimento da ex-namorada de Miguel admitindo que o apartamento comprado com aquele dinheiro estava em nome dela, não dele. Ele voltou para a mesa e pegou um pendrive. Excelência, gostaria de apresentar como evidência principal as gravações de Helena Mendes. Objeção. Doutora Silva pulou. Essas gravações foram obtidas ilegalmente após a morte da Sra. Mendes. Negado, a juíza disse. Li sua moção, Doutora Silva. E li também a procuração digital notarizada que Ricardo Mendes possui. Ele tinha autorização legal para acessar as contas digitais da esposa. Pode proceder, Dr. Paulo. A sala ficou em silêncio enquanto Dr. Paulo conectava o pendrive. E então a voz de Helena preencheu o tribunal. Dia 12 de junho. Miguel veio hoje. Disse que precisa da minha senha do banco. Fechei os olhos. Ouvir a voz dela de novo era como ser esfaqueado. Doce e doloroso ao mesmo tempo. A gravação continuou. Todas elas. Uma após a outra. A voz de Helena ficando mais preocupada. Mais assustada. Mais confusa. Eu não sei o que fazer. Ele é meu filho. Mas tenho medo. Quando a última gravação terminou, a sala estava em silêncio total. Olhei para Miguel. Ele estava chorando silenciosamente. Ombros tremendo. A juíza tirou os óculos e limpou as lentes. Quando colocou de volta, seus olhos estavam vermelhos. Doutora Silva, seu cliente gostaria de responder. Doutora Silva se levantou. E foi quando a performance começou. Excelência, ninguém aqui nega que Helena Mendes era uma mulher maravilhosa. E ninguém nega que sua morte foi trágica. Mas o que temos aqui não é um caso criminal. É um mal-entendido familiar amplificado por dor e luto. Ele caminhou até o centro da sala. Teatral. Calculado. Miguel Mendes amava sua mãe. E sim,
ele ajudou ela a fazer uma transferência bancária. Mas não foi roubo. Foi investimento autorizado. Helena estava começando a mostrar sinais de declínio cognitivo. Esquecimentos. Confusão. As próprias gravações mostram isso. Objeção. Dr. Paulo gritou. Não há evidência médica de declínio cognitivo. Excelência, Doutora Silva continuou calmamente, Helena Mendes tinha 62 anos. É comum nessa idade começar lapsos de memória. E Miguel, como filho dedicado, estava tentando proteger as economias da família investindo-as melhor. Proteger? Dr. Paulo estava vermelho agora. Ele comprou um apartamento no nome da namorada. Porque sua mãe pediu. Ela queria ajudar o filho a ter estabilidade. A construir um futuro. Mentira, não consegui me controlar. Me levantei. Helena nunca pediria isso. Sr. Mendes, a juíza disse firmemente, sente-se. Terá a sua vez de falar. Me sentei, tremendo de raiva. Doutora Silva estava fazendo exatamente o que Dr. Paulo me avisou. Estava reescrevendo a história. Transformando abuso em amor. Roubo em proteção. Excelência, Doutora Silva continuou, o que realmente temos aqui é um pai em luto projetando sua dor no filho. Ricardo Mendes está sofrendo. Isso é compreensível. Mas acusar seu próprio filho de crime por causa de uma decisão de investimento familiar é ir longe demais. E as gravações, a juíza perguntou. Helena expressando medo. Confusão, não medo. Uma mulher idosa tentando entender finanças modernas. Banking online. Transferências digitais. É natural ficar apreensiva. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Ele estava pegando o medo genuíno de Helena e transformando em confusão senil. Estava pintando Miguel como vítima. Dr. Silva, a juíza disse, seu cliente está disposto a testemunhar. Houve uma pausa longa. Doutora Silva e Miguel sussurraram. Então algo inesperado aconteceu. Miguel se levantou. Sim, Excelência. Quero testemunhar. Doutora Silva pareceu surpreso. Isso claramente não estava no plano. Mas era tarde demais. Miguel foi até à frente. Jurou sobre a Bíblia. Sentou na cadeira de testemunhas. E pela primeira vez, olhou diretamente para mim. Meu nome é Miguel Henrique Mendes. E eu quero contar a verdade. Doutora Silva tentou intervir. Miguel, não precisamos. Não, Miguel o cortou. Chega de mentiras. A sala inteira prendeu a respiração. E então Miguel começou a falar. E o que ele disse mudou absolutamente tudo. Minha mãe não tinha declínio cognitivo. Ela estava perfeitamente lúcida até o último dia. E eu sei disso porque manipulei ela conscientemente. Deliberadamente. Com pleno conhecimento de que estava errado. Doutora Silva estava branco. Miguel, como seu advogado, aconselho fortemente. Estou dispensando você, Miguel disse calmamente. Não preciso mais de advogado. Porque não vou mentir. A juíza se inclinou para frente. Sr. Mendes, você entende que está confessando um crime? Sim, Excelência. Completamente. E então ele contou tudo. Cada detalhe. Como ele pressionou Helena por semanas. Como ele usou manipulação emocional. Você não quer ver seu filho feliz, mãe. Você não confia em mim. Como ele instalou software de acesso remoto no computador dela sem ela saber. Como ele fez a transferência enquanto ela dormia. Como ele comprou o apartamento no nome de Daniela para esconder o rastro. Porque, a juíza perguntou. Por que fazer isso com sua própria mãe? Miguel olhou para as mãos. Porque eu podia. Porque ela confiava em mim. E porque eu medi o amor dela em euros e achei que tinha direito. Você sabia que ela tinha medo? Sim. E ignorei. Porque o medo dela era menos importante que minha ambição. Lágrimas caíam pelo meu rosto. Não era alívio. Era dor. Dor de ouvir meu filho admitir que colocou dinheiro acima do bem-estar da própria mãe. A juíza estava silenciosa por um longo tempo. Finalmente falou. Sr. Mendes, você entende que com essa confissão, eu não tenho escolha a não ser condená-lo? Entendo. E aceito. Porque minha mãe merece justiça. E meu pai merece paz.
Há algo mais que gostaria de dizer. Miguel olhou para mim. E então disse as palavras que eu precisava ouvir há meses. Pai, eu sinto muito. Não espero perdão. Não espero compreensão. Mas espero que um dia, depois de pagar pelo que fiz, eu possa me tornar o homem que você e a mamãe tentaram criar. O homem que eu deveria ter sido desde o início. A juíza deu o martelo. Vamos fazer um intervalo. Retomamos em 2 horas para a sentença. Todo mundo se levantou. Jornalistas correram para fora. Os idosos da associação estavam chorando. Dr. Paulo estava em choque. E eu? Eu fiquei sentado, olhando para o lugar onde Miguel tinha estado. Sentindo um misto de tristeza, alívio e algo que eu não esperava sentir. Orgulho. Porque no final, quando importou, Miguel escolheu a verdade. Tarde demais para mudar o passado. Mas talvez não tarde demais para construir um futuro diferente. E você que está ouvindo isso, você que passou por traição familiar, eu quero perguntar uma coisa. O que é mais importante? Vingança ou redenção? Punição ou crescimento? Porque às vezes justiça não é sobre destruir a pessoa que te feriu. É sobre dar a ela a chance de reconstruir quem realmente é. A sentença estava vindo. E ninguém sabia se seria o fim ou o começo de algo novo. Final. 2 horas pareceram 2 minutos. O intervalo passou rápido demais. Sentei num banco do corredor do tribunal, incapaz de comer o sanduíche que Dr. Paulo tinha comprado. Meu estômago estava em nós. Miguel tinha confessado. Tudo. Sem filtros. Sem desculpas. E agora o destino dele estava nas mãos da juíza Márcia Oliveira. Daniela apareceu durante o intervalo. Ela tinha ouvido sobre a confissão. Senhor Ricardo, eu não esperava isso. Nem eu. Ele realmente mudou. Ou pelo menos está tentando. Olhei para ela. Essa garota que tinha escolhido fazer a coisa certa mesmo custando seu relacionamento. Você ainda o ama. Ela pensou por um longo momento. Amo quem ele poderia ser. Mas não posso estar com quem ele foi. Talvez um dia, depois de ele se reconstruir, possamos ser amigos. Mas não mais que isso. Isso é justo. E o senhor? Consegue perdoá-lo? Era a pergunta que eu vinha evitando fazer a mim mesmo. Conseguia perdoar o filho que roubou da própria mãe? Que fez Helena ter medo nos últimos meses de vida? Não sei, admiti. Mas estou tentando. Por Helena. Porque ela teria querido que eu tentasse. Às 2 da tarde, todos voltamos para a sala. A juíza entrou. Sua expressão era impossível de ler. Sentem-se, ela ordenou. Esperou até o silêncio ser absoluto. Em 40 anos de carreira, raramente vi um caso tão claro e tão doloroso. Temos confissão completa. Temos evidências irrefutáveis. E temos um crime que fere não apenas a lei, mas a moral básica de uma sociedade civilizada. Ela olhou para Miguel. Senhor Miguel Mendes, levante-se. Miguel se levantou. As pernas tremiam visivelmente. Você roubou de sua mãe. Manipulou ela. Causou medo e sofrimento nos últimos meses de vida dela. Isso é imperdoável sob qualquer métrica legal ou moral. Miguel abaixou a cabeça. Sim, Excelência. No entanto, ela continuou, sua confissão espontânea demonstra que ainda existe consciência em você. Ainda existe capacidade de mudança. E isso, embora não apague o crime, mostra que há esperança de reabilitação. Ela consultou seus papéis. Pelos crimes de fraude qualificada, apropriação indébita e coação de vulnerável, eu o condeno a 5 anos de prisão. Dos quais 2 anos serão em regime fechado, e 3 em regime aberto com trabalho comunitário obrigatório em instituições de apoio ao idoso. 5 anos. Miguel ficaria preso por 5 anos. Adicionalmente, a juíza continuou, você é obrigado a restituir integralmente os 450 mil euros ao espólio de Helena Mendes, com juros e correção monetária. E após cumprir sua pena, ficará sob supervisão judicial por mais 3 anos. Miguel apenas acenou. Aceitação completa. E Sr. Ricardo Mendes, ela se virou para mim. O senhor demonstrou coragem extraordinária ao buscar justiça mesmo contra seu próprio filho. A senhora Helena teria orgulho. E espero que esta sentença traga alguma paz ao seu coração. Ela bateu o martelo.
Sessão encerrada. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Miguel caminhou até mim. 2 guardas começaram a interceptá-lo, mas a juíza acenou para deixarem. Miguel parou na minha frente. Olhos vermelhos. Rosto inchado de tanto chorar. Pai, sua voz estava quebrada. Eu destruí tudo. Nosso relacionamento. A memória da mamãe. Minha própria vida. E não posso voltar atrás. Não, concordei. Não pode. Mas posso ir para frente. Posso usar esses 5 anos para me tornar alguém diferente. Alguém melhor. Espero que sim. Ele estendeu a mão. Um gesto simples. Mas carregado de significado. Era um pedido. Não de perdão. Mas de possibilidade. Possibilidade de que um dia, talvez, pudéssemos reconstruir algo. Olhei para aquela mão. A mesma que eu segurei quando ele era bebê. Que eu ensinei a amarrar cadarços. Que eu apertei quando ele se formou na faculdade. E que agora pedia uma segunda chance que talvez não merecesse, mas precisava desesperadamente. Peguei sua mão. E o abracei. Ele desmoronou nos meus braços. Chorando como não chorava desde criança. Sinto muito, pai. Sinto tanto. Eu sei, filho. Eu sei. Os guardas eventualmente o levaram embora. Eu assisti ele sair algemado. Meu filho. Condenado. E tudo que senti foi uma tristeza profunda misturada com algo estranho. Alívio. Não exatamente. Era mais como, conclusão. Do lado de fora do tribunal, dezenas de pessoas esperavam. Jornalistas. Membros da Associação de Idosos. Curiosos. Todos querendo declarações. Carla Rodrigues se aproximou com o microfone. Senhor Ricardo, como se sente com a sentença? Pensei cuidadosamente. Me sinto em paz. Não feliz. Paz não é felicidade. Mas é saber que fiz o que era certo. Que Helena foi ouvida. Que sua dor foi reconhecida. E quanto a Miguel? Consegue perdoá-lo? Perdão não é um interruptor que você liga ou desliga. É um processo. E talvez leve anos. Mas estou disposto a tentar. Por Helena. Porque ela sempre acreditou em segundas chances. Qual mensagem deixa para outras vítimas de abuso familiar financeiro? Olhei diretamente para a câmara. Para todas as pessoas que poderiam estar assistindo. Todas as Helenas que tinham medo. Todos os Ricardos que hesitavam em agir. Fale. Denuncie. Não deixe vergonha ou medo de silenciar. Porque silêncio protege abusadores, não vítimas. E justiça, por mais dolorosa que seja, é melhor que cumplicidade. As semanas seguintes foram estranhas. A casa estava quieta. Mais quieta do que nunca. Sem Helena. Sem Miguel. Só eu e as memórias. Comecei a receber cartas. Centenas delas. De pessoas agradecendo por ter coragem de falar. De idosos que finalmente denunciaram filhos abusivos. De famílias que começaram conversas difíceis sobre dinheiro e respeito. Uma carta me marcou especialmente. De uma mulher chamada Sofia. Senhor Ricardo, meu filho estava fazendo exatamente o que Miguel fez. Pressionando por dinheiro. Manipulando. Mas eu tinha medo de denunciar. Depois de ver sua história, encontrei coragem. Hoje ele está em tratamento para vício em jogo. E embora nossa relação esteja danificada, ele está finalmente recebendo a ajuda que precisa. Obrigada por mostrar que amor verdadeiro às vezes significa deixar consequências ensinarem. Guardei essa carta junto com a de Helena. 2 pedaços de papel que representavam tudo que importava. Amor. Coragem. Consequências. Redenção. 3 meses depois, recebi visita inesperada. A juíza Márcia Oliveira. Senhor Ricardo, espero não estar incomodando. De jeito nenhum. Entre. Sentamos na mesma sala onde tudo tinha começado. Onde Miguel tinha pedido perdão. Onde decisões impossíveis foram tomadas. Vim pessoalmente porque seu caso mudou algo importante, ela disse. O Congresso está discutindo uma nova lei. Lei Helena Mendes. Para proteger melhor idosos de abuso financeiro familiar.
Meu coração parou. Uma lei com o nome dela. Sim. Seu caso expôs um problema sistémico. E políticos finalmente estão prestando atenção. A lei vai criar salvaguardas. Auditorias automáticas em contas de idosos. Proteções legais mais fortes. Punições mais severas. Lágrimas caíam pelo meu rosto. Helena teria amado isso. Ela sempre quis fazer diferença no mundo. E agora, mesmo depois da morte, ela está. Ela está. Através de você. Através de sua coragem. Depois que a juíza saiu, fui até o túmulo de Helena. Primeira vez em semanas. Ajoelhei na grama úmida e falei. Helena, meu amor. Conseguimos. Você conseguiu. Sua voz foi ouvida. Seu medo foi validado. E agora você está ajudando milhares de pessoas que nem conhecemos. O vento soprou. Folhas dançaram. E eu juro que senti ela ali. Não fisicamente. Mas de alguma forma mais real sorrindo. Orgulhosa. Em paz. Miguel me escreveu da prisão. A primeira carta chegou 4 meses após a sentença. Pai, os dias aqui são longos. E solitários. Mas necessários. Estou fazendo terapia. Entendendo porque me tornei quem me tornei. Ganância. Arrogância. Falta de empatia. Estou trabalhando em tudo isso. Não espero que você responda. Mas queria que soubesse que a cada dia, eu me esforço para ser o filho que você e a mamãe mereciam. Mesmo que seja tarde demais, ainda vale a pena tentar. Respondi. Não porque perdoei completamente. Mas porque acreditava em crescimento. Em mudança. Em segundas chances ganhadas através de trabalho duro. Miguel, mudança é um processo. Continuo fazendo o trabalho. Continuo crescendo. E quando você sair, veremos onde estamos. Não prometo relacionamento perfeito. Mas prometo tentar. Um ano depois da sentença, fui convidado para falar no Congresso sobre a Lei Helena Mendes. Eu, um marceneiro de 66 anos, falando para políticos sobre justiça. Senhores e senhoras, comecei nervoso. Minha esposa Helena era uma mulher simples. Professora. Mãe. Esposa. Nada de extraordinário aos olhos do mundo. Mas ela representava milhões. Milhões de pessoas que trabalham duro, economizam diligentemente, e confiam em família. Pausei. Olhando para as caras atentas. E quando essa confiança é traída, não é só dinheiro que se perde. É dignidade. É segurança. É a própria ideia de que família significa algo. A Lei Helena Mendes não traz minha esposa de volta. Não apaga o medo que ela sentiu. Mas garante que outras Helenas tenham proteção. Tenham voz. Tenham justiça. A lei passou. Por unanimidade. E no dia que foi sancionada, eu estava lá. Segurando a foto de Helena. Mostrando ao mundo a mulher que tinha mudado um país apenas sendo honesta sobre seu medo. Hoje, 2 anos após a morte de Helena, eu finalmente estou em paz. Miguel ainda tem 3 anos de sentença. Mas nossas cartas são mais longas agora. Mais honestas. Mais esperançosas. Daniela se casou. Com um professor. Um homem gentil que mede amor em momentos, não em euros. Ela me convida para almoços ocasionalmente. E sempre traz flores para o túmulo de Helena. A casa ainda é quieta. Mas não vazia. Porque está cheia de propósito. De memória. De lições aprendidas e compartilhadas. E se você está ouvindo esta história até o fim, obrigado. Obrigado por testemunhar nossa dor, nossa luta, e nossa eventual paz. Se você está passando por algo parecido, lembre-se, justiça não é sobre vingança. É sobre consequências que ensinam. É sobre dar às pessoas chance de aprender, crescer e talvez, apenas talvez, se redimir. Helena dizia sempre, Ricardo, pessoas quietas são as mais fortes. Porque força não é sobre volume. É sobre convicção. Ela estava certa. Como sempre esteve. E onde quer que ela esteja agora, espero que saiba. Sua vida importou. Seu medo foi válido. Sua voz mudou o mundo. E eu, Ricardo Mendes, o marceneiro quieto que todos subestimaram,
carregue seu legado com orgulho. Porque no final, justiça não é sobre destruir pessoas. É sobre reconstruir dignidade. E às vezes, a maior vingança é simplesmente viver bem, honrar os que amamos, e garantir que suas histórias nunca sejam esquecidas. Helena Mendes. Professora. Esposa. Mãe. E agora, símbolo de justiça para todos que foram silenciados. Seu nome viverá para sempre. E isso é verdadeiro legado.